A graça e a paz, meus irmãos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Rafael Dourado, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Camaquã. Hoje, nós iremos meditar sobre o tema O Agir de Deus no Caos. Mas antes, nós vamos ouvir uma música cantada pela nossa irmã Roberta, Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Dois psicólogos americanos fizeram uma experiência no final da década de 60. A experiência consistia em pegar dois carros idênticos e colocar um na periferia de Nova York e o outro carro no bairro Nobre. Depois de um tempo, eles observaram que o carro que tinha sido colocado na periferia foi destruído, saqueado e praticamente não servia para mais nada. O carro que foi colocado no bairro Nobre permaneceu da mesma forma. Nada aconteceu. As pessoas respeitaram a propriedade. E aí eles continuaram a experiência.
Pegaram um carro que estava no bairro Nobre e quebraram um vidro para ver o que acontecia. Depois de um tempo, eles observaram que o que aconteceu com o carro na periferia também aconteceu no bairro Nobre. O carro foi destruído, foi saqueado e também não servia para mais nada. E aí eles concluíram dizendo que a desordem gera desordem. Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse é um texto muito conhecido da palavra do Senhor. As crianças e a maioria dos irmãos sabem de cor esse texto da palavra do Senhor. Mas esse texto, ele fora escrito com um propósito de relatar a origem de todas as coisas, como Deus criou todas as coisas. E o interessante é que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo é colocado dentro dessa expressão. Deus criou. A palavra criou, no hebraico, bará, criou do nada. Antes, não havia nada. Não existia nada. Então, o Elohim, Deus, criou todas as coisas. Mas o texto mostra que, no princípio, começa o tempo. Antes, não havia nada. Deus é eterno e Ele existe eternamente. Não foi criado, mas sempre existiu. E quando Ele começou a criar todas as coisas, começou a marcar tempo. Então, tudo começou a existir dentro de um tempo. Os céus e a terra, nós temos a criação da matéria, do espaço. Deus criou o tempo, começou a marcação do tempo, e Deus criou a matéria, questão física, aquilo que ocupa espaço. Esse Deus que é o sujeito absoluto, o criador de todas as coisas. Só que Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós temos uma riqueza de informações e de detalhes que muitas vezes nós não refletimos e não paramos para pensar. Para que a gente possa observar a peculiaridade desse texto, eu coloquei aqui um quadro comparativo de várias versões de Gênesis capítulo 1, versículo 2. A versão inicial foi a Nova de Almeida, mas aqui eu vou colocar 4 versões. A primeira, revista e corrigida, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia. A outra versão, que é a versão que nós usamos nas igrejas presbiterianas, na maioria delas, a Bíblia de Almeida, revista e atualizada. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A terceira versão que nós vamos colocar nesse quadro comparativo é a que nós estamos usando nesse estudo, a Bíblia Nova de Almeida atualizada. A terra era sem forma e vazia. Os irmãos percebem que a Nova de Almeida, ela volta a traduzir o versículo da mesma forma que a corrigida. A corrigida é uma primeira versão, a atualizada é uma segunda versão e a de Almeida é uma terceira versão.
E a NVI, que é uma versão também muito conceituada, que é a Bíblia Nova Versão Internacional, ela também permanece com esse mesmo conceito. Era a terra sem forma e vazia. Qual é a dificuldade? Qual é a questão e o propósito que nós queremos revelar aqui através do estudo dessas versões? Nós podemos observar que todas as 3 versões traz a palavra era, tanto na corrigida, como na Nova de Almeida, como na NVI. Todas elas trazem o verbo era. A terra era. A Bíblia de Almeida Revista e Atualizada, a terra, porém, estava. E dentro desse estava, criou uma série de interpretações que muitas vezes trazem problemas para o texto. Existem grupos que entendem e defendem um homem antes de Adão, de uma criação antes de Adão. Então eles creem e acreditam em uma teoria que Deus criou todas as coisas, e aí houve um caos, houve uma desordem, houve algo que aconteceu sobre a terra, então ela foi destruída. E o versículo 2 de Gênesis, conforme essa teoria, e as pessoas que pensam dessa forma, entendem que é o registro da condição da terra naquele momento. Deus criou todas as coisas, e aí houve uma destruição, houve um caos, houve uma desordem, e agora o versículo 2 diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, trazendo a ideia de que Deus criou, e aí depois houve uma situação, houve um evento que provocou uma desordem e provocou o caos. Então, no momento, conforme o versículo 2, conforme essa teoria, a terra estava sem forma e vazia. Fiz questão de mostrar as várias versões para mostrar que a maioria entende que a melhor tradução é era. A terra era sem forma e vazia. Não há base bíblica em Gênesis capítulo 1 para trazer essa figura de um pré-Adão, de uma criação anterior, e de um caos e de uma destruição que foi provocada, fazendo com que a terra estava sem forma e vazia. A maioria dos exegetas acreditam que a melhor tradução, a melhor interpretação, a terra era. O versículo 1 e o versículo 2, eles estão juntos. O versículo 1 mostra a criação desse Deus que criou o tempo, que criou a matéria, que criou a questão física. E o versículo 2 mostra a condição da terra antes dessa criação, antes desse versículo 1. O versículo 2, baseado nisso, tem uma outra expressão que gera dúvidas, porque o texto diz que a terra era sem forma e vazia. Então nós entendemos que era é a melhor palavra. Então, se a terra era assim, se a terra tinha essa condição antes da criação, como explicar as águas? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Como é que é possível uma terra que era sem forma e vazia e que tinha trevas ter água? Eu quero, primeiramente, usar o recurso da hermenêutica para tirar qualquer tipo de dúvida com relação a uma matéria preexistente. Como se Deus, quando foi criar, a água já existia. Porque em Atos, capítulo 17, versículo 24, é muito claro em afirmar: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra,
não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Deus que fez o mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele fez o mundo e tudo o que nele existe, inclusive as águas. Então não há dúvida alguma de que as águas foram criadas por Deus também. E que não é uma matéria pré-existente à criação. Como se Deus, pegando uma terra sem forma e vazia, já tinha água lá e Deus aproveitou essa água que já existia. Nós não cremos dessa forma. Na realidade, para explicar esse texto, nós precisamos entender o destinatário e a época da escrita. Se nós pegarmos, por exemplo, o mapa do Egito, que foi quando o texto fora escrito, com o propósito de alcançar os israelitas, os judeus, o povo que tinha saído do Egito, eles estavam no deserto. Então Moisés escreve, durante aqueles 40 anos no deserto, ele recebe a revelação da criação, da origem, e ele escreve e transmite essa mensagem para o povo de Deus. A figura que está presente na mente dos judeus, do povo de Israel, é o Egito. 14 gerações eles passaram no Egito. E esse povo que agora estava no deserto, aprendeu tudo sobre o Egito. Eles absorveram a cultura egípcia. O propósito de Gênesis é tirar o Egito do coração do povo. Então Moisés, ele começa escrevendo no capítulo 1, algo que vai destruir dos princípios que eles aprenderam no Egito, que é com relação à criação. Quando nós pesquisamos sobre as teorias de criação do Egito, nós vamos perceber que praticamente todas elas trazem a questão da água. A água é colocado como aquele que dá vida, que dá origem a todas as coisas. E aí, quando nós vamos para o mapa do Egito, isso fica muito claro. Como os egípcios davam importância para a água. Nós temos o rio Nilo, e toda a terra do Egito, ela cresce em volta dessa água. Então, os egípcios, eles adoravam e eles cultuavam o rio Nilo. E eles entendiam que a origem deles veio das águas. Quando Moisés escreve, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, eu creio que águas aqui está muito relacionado a isso. O propósito não é dizer que essa água é algo pré-existente, porque Deus fez tudo. Tudo foi criado por Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Todas as coisas foram criadas por esse Deus. Mas Gênesis, capítulo 1, versículo 2, ele nos revela que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Qual é o sentido? E qual é o propósito disso? Moisés, quando escreve o texto, ele está querendo nos revelar o caos. O versículo 2, que está associado ao versículo 1, vem mostrar como era a terra antes da criação. Como ela era. E essa terra, ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então não havia nada dentro dela. Não havia padrão algum. Não havia ordem alguma. Não havia organização alguma. O propósito de Moisés é mostrar o caos. Essa terra, ela foi formada, ela foi criada por Deus, porque Deus pegou o caos, pegou a desordem, pegou aquilo que não existia, era sem forma, era vazia, e só havia treva sobre a face do abismo. Essa era a realidade da terra. O caos. O propósito de Gênesis capítulo 1, versículo 2, é trazer ênfase a essa expressão. Muita gente
traduz aqui, a palavra que é no original, ruá de Elohim, traduz literalmente como o vento de Deus, como se em meio às águas soprava um grande vento. Mas as nossas versões, as traduções trazem o Espírito de Deus, o Espírito de Elohim, uma referência a Deus mesmo, e não ao vento, mas à presença de Deus. E aqui faz sentido justamente essa ideia das águas que nós abordamos anteriormente. E agora nós começamos a entender o propósito e o sentido. E por que que Moisés coloca essa expressão da forma como está aqui? E a ideia é justamente mostrar a presença e o poder do Senhor no caos. Por que a presença e o poder do Senhor no caos? O versículo diz: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Aqui nós temos o caos. Quando o texto diz assim, e o Espírito de Deus, é para mostrar a presença do Senhor. Que mesmo na desordem, mesmo na falta de padrão, mesmo no caos, Deus se faz presente. Deus é Deus. Ele está em todos os lugares. A presença de Deus está até no inferno. Não há lugar nesse mundo, não há lugar na criação de que Deus não se faça presença. Então Deus está presente. Moisés mostra para o povo no Egito que esse caos, mesmo ele estando dessa forma, Deus se fez presente. Deus estava presente. Na eternidade, Deus se fazia presente. E aqui vem uma expressão que para mim é fantástica dentro do texto. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Por que que Moisés coloca essa expressão? E dessa forma é manifestada aqui, para mostrar o poder de Deus. Os egípcios e o povo de Israel, os judeus, passaram décadas, gerações, crendo, e eles aprenderam que a origem de todas as coisas estava nas águas. E o objetivo de Gênesis é tirar o Egito do coração do povo. Então, Moisés, aqui inspirado pelo Espírito Santo, diz para o povo, olha, o Espírito de Deus, a presença de Deus, ela estava já sobre as águas, ela se movia sobre as águas, trazendo uma referência aqui ao poder, que o Deus Elohim, o Deus de Israel, esse Deus tem poder sobre as águas. Ele tem poder sobre a teoria, sobre esse conhecimento que eles aprenderam no Egito. Se os egípcios acreditavam e cultuavam e adoravam as águas, Moisés deixa bem claro, olha, o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. No princípio, ele criou os céus e a terra. E esse Deus, ele tem poder, ele tem domínio, e ele está acima das águas. O propósito da mensagem de Moisés, desde o início, é trazer essa ideia aqui. O agir de Deus no caos. Por que isso? Porque é muito claro no texto que a terra era sem forma e vazia. E aí o versículo 1 mostra, com a ação do Criador, a terra toma forma e é preenchida. O agir de Deus, o agir de Elohim, essa terra que era sem ordem, sem padrão, que era o caos, o agir desse Deus começa a dar forma para a terra e começa a preencher essa terra. Olha que coisa interessante. O versículo 2 fala sobre havia treva sobre a face do abismo. E logo no primeiro dia é registrado que Deus diz, haja luz. O agir de Deus no caos, Deus começa a destruir o caos, começa a trazer ordem, começa a colocar cada coisa do seu devido lugar. E isso é feito ao longo de todos os 6 dias da criação.
Nós cremos de que não há intervalo, que não há eras entre os dias da criação. O texto é muito claro em trazer a ideia de que são dias de 24 horas e que não há intervalos entre eles. O agir de Deus, Deus não precisa de tempo. Deus não precisa de intervalo, de fazer algo e esperar milhares e milhares de anos para que isso possa acontecer. O texto mostra um Deus que criou tudo em 6 dias. E diz que no primeiro dia ele criou a luz, ele fez essa separação da luz das trevas, o mar e o céu. No terceiro dia, a terra seca. No quarto dia, luzeiros do dia e da noite. No quinto dia, os peixes e pássaros. No sexto dia, animais e o ser humano. É interessante que aqui nós temos uma organização. Deus age através da palavra. Haja luz. Deus fala. Através da palavra, todo o caos começa a ser desfeito. E Deus começa a organizar todas as coisas. Através da palavra, Deus faz com que tudo passe a ter padrão e ordem. Deus começa a colocar tudo no seu devido lugar. O texto diz que houve tarde e manhã. E a expressão é repetida em todos os dias, para mostrar que o agir de Deus tem padrão, o agir de Deus tem ordem, tem organização. Deus não age de forma aleatória, Deus não age de forma desorganizada. O caos é destruído por Deus. A criação faz com que tudo venha a ser colocado no seu devido lugar, no tempo certo e do jeito certo. É aqui onde é que Deus cria as leis, é aqui onde é que Deus faz com que os princípios, tudo que há na natureza tenha ordem, tenha um padrão, tenha organização. Esse é o nosso Deus que age sobre todas as coisas. Mas aí nós temos Romanos capítulo 5, versículo 12, que relata um acontecimento que mudou esse padrão, que mudou essa ordem que Deus criou sobre todas as coisas. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Qual é o sentido desse texto? Nós temos o homem, nós temos o pecado e nós temos o caos. Deus criou o homem perfeito. Deus criou toda a criação de forma perfeita. Não havia falha, não havia erro, não havia nada que saísse do controle. Mas quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, e esse homem desobedeceu, e esse homem pecou, isso trouxe uma dinâmica diferente para toda a criação e para o próprio homem. Ele trouxe de volta o caos. Não o mesmo caos do versículo 2 de Gênesis capítulo 1, mas caos aqui no sentido de desordem. Caos aqui no sentido de que as coisas saíram do controle. As coisas perderam o padrão que Deus criou de perfeição para todas as coisas. O texto diz que o ser humano, um só ser humano entrou o pecado. E esse pecado fez com que viesse a morte. O padrão de perfeição de Deus foi desfeito. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Não só Adão pecou, mas todos os descendentes de Adão nasceram em pecado e passaram a pecar. Então o caos passa a se fazer presente no nosso mundo, tanto na criação, como também sobre todos os seres humanos. Então, esse homem com o pecado que trouxe o caos, nós temos em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, o seguinte relato. Então o Senhor Deus disse à serpente:
Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O texto todo traz essa ideia. Logo após o caos, logo após o pecado, Deus começa a amaldiçoar a criação. Deus amaldiçoa a serpente, Deus amaldiçoa o homem, Deus amaldiçoa a mulher, o trabalho, a terra, toda a criação é amaldiçoada pelo Senhor. Porque o caos ele surge com o pecado e passa a ser uma realidade. Só que o texto de Gênesis, capítulo 1, e depois, no decorrer da narração de Gênesis, isso é confirmado, nós temos o agir de Deus no caos. Logo no início, logo quando o pecado acontece, Deus ele age, Deus se manifesta. Deus não vê o pecado e o caos sendo trazido à realidade de toda a sua criação, e Deus cruza os braços e não faz nada. No momento em que Deus aparece na viração do dia e se encontra com o homem e com a mulher, ele passa a agir. E o texto aqui mostra o que ele faz com a serpente, representada aqui na figura de Satanás. Você é maldita. Deus olha para Satanás, olha para a serpente, você é maldita. O agir de Deus no caos. Em momento algum, Deus fica sem agir. Em momento algum, Deus fica de braço cruzado. Deus olha para a serpente, você é maldita. E dentro dessa maldição, o agir de Deus no caos mostra a esperança e o propósito de Deus sobre a criação. Toda vez que há caos, que Deus age, Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Quando Deus age, ele quer trazer padrão. Quando Deus age, ele quer trazer ordem. Quando Deus age, ele quer colocar o caos, ele quer desfazer o caos, ele quer corrigir aquilo que está errado. E aí, logo em Gênesis, no momento em que o homem peca, o Senhor diz: este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus cria uma promessa de que nasceria um descendente da mulher e esse descendente iria pisar na cabeça da serpente, para que esse caos pudesse ser desfeito, pudesse ser destruído. O agir de Deus no caos é Cristo. Isso fica bem claro aqui no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. João, quando escreve o Evangelho, ele vai de uma forma diferente dos sinódicos, de Mateus, Marcos e Lucas. O pensamento de João é um pensamento teológico. Em vez dele fazer a narração da infância, da origem de Cristo, ele faz uma associação através de um entendimento teológico de como é que funcionam as coisas. Então ele começa o seu evangelho da mesma forma que Moisés começou o Gênesis, no princípio. Com isso, João ele faz uma ligação entre Cristo, o Verbo, a palavra, o Logos, com a origem de todas as coisas. E ele começa dizendo assim, no princípio era o Verbo. Então, esse Verbo já era. É interessante até a palavra que ele usa, comparado lá com Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Era o Verbo. Ele não estava, ele não foi criado, ele já era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Ele já estava presente lá no princípio. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
o agir de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, Deus já tinha um propósito. Deus já tinha algo para a humanidade, que era Jesus Cristo. Esse verbo que já estava presente, o verbo que era Deus, que estava com Deus, todas as coisas que foram feitas, tudo que foi criado, o propósito era Cristo. Antes mesmo que houvesse o caos, que o caos viesse à tona através do pecado, já havia um propósito de Deus com relação a Cristo, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O projeto de Deus para a humanidade é Cristo. Cristo já se fazia presente. E o agir de Deus no caos traz essa figura de Cristo. Olha o que é que diz Romanos capítulo 8, versículo 20 a 23 e depois o versículo 28. O texto, ele vai trazer justamente essa ideia da criação e desse caos, dessa desordem, dessa falta de padrão que aconteceu. Pois a criação está sujeita à vaidade. E isso foi depois do pecado. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Existe um projeto, existe um plano de Deus. Essa esperança de que um dia tudo isso vai ficar para trás e que Deus vai eliminar esse caos, essa desordem. E a criação espera, está com expectativa, aguarda esse grande dia. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Depois que houve o pecado, depois que houve o caos, isso passou a ser realidade dentro da criação. O sofrimento. A criação passou a experimentar da ira de Deus, da maldição de Deus. Então, tudo que há na criação, as coisas que estão em desordem, as epidemias, os vírus, as doenças, a morte, a destruição, essa desordem que há em toda a criação faz parte do caos que veio em consequência do pecado. E aí o versículo 23 diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós aguardamos um dia em que tudo isso vai passar. O sofrimento, esse caos que há sobre o mundo que nós vivemos, constantes tempestades, lágrimas, choros, tudo isso nós enfrentamos devido a essa desordem, esse caos. Mas tudo isso representa um projeto de Deus. O agir de Deus no caos é nada mais, nada menos do que o projeto de Deus para restaurar todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O contexto aqui é esse contexto de sofrimento, de vaidade, de corrupção, de morte, de angústia. Gememos em nosso íntimo. Então sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus traz esse sofrimento, Deus traz tudo isso que nós estamos enfrentando, porque Deus tem um propósito. E o propósito é para que, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para que possamos experimentar da redenção, da restauração em Cristo Jesus. Eu sei que muitas pessoas perderam o emprego nesse tempo de coronavírus. Muitos morreram. Talvez muitos de nós iremos morrer. Teremos sofrimentos, angústias,
E muitas coisas ainda vão acontecer. Mesmo depois que passar o coronavírus, sabemos que até a vinda de Cristo, o sofrimento é uma realidade. E que todos nós vamos passar por essa situação, por momentos de tristeza, de lágrimas e de sofrimento. Mas nós precisamos entender que servimos um Deus que age. E nós observamos através do texto hoje que o agir de Deus é no caos. Toda vez que há o caos, toda vez que há desordem, toda vez que as coisas fogem do padrão, da ordem, do propósito de Deus sobre todas as coisas, Deus age. E através desse agir é que nós vamos experimentar da redenção em Cristo Jesus. Deus tem um propósito sobre as nossas vidas. O propósito é de um novo céu e de uma nova terra. Deus criou todas as coisas. O pecado trouxe essa corrupção, o pecado trouxe esse sofrimento. Mas Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22 traz a figura da esperança. Vai chegar o dia em que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua noiva. E nós não vamos mais ter uma vida no meio do caos, no meio da desordem. Nós vamos experimentar do novo céu e da nova terra, que não significa uma nova criação, no sentido de do nada fazer o novo, mas significa a restauração. Deus vai pegar essa terra, toda essa sua criação, e Ele vai restaurar. Porque é assim que Deus faz. O agir de Deus, Ele anula o caos, Ele destrói o caos, Ele muda todas as coisas. E o projeto de Deus, através de Cristo Jesus, é devolver para o povo dele uma terra, uma nova Jerusalém, sem corrupção, sem pecado, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá mais morte. Nessa nova terra, não haverá caos. A desordem gera desordem. Somente Deus pode mudar esse quadro. Nós somos filhos de Adão. Somos descendentes do pecado. Adão pecou e nós já nascemos em pecado. E foi por isso que Deus enviou o seu filho, que não nasceu em pecado. Cristo não tem pecado. E o fato dele ser o próprio Deus, ele veio, ele se encarnou e habitou entre nós, para que o projeto de Deus acontecesse. Que projeto é esse? De fazer com que o caos que foi trazido a esse mundo através do pecado fosse tirado de forma completa. E somente Deus tem poder para isso. Somente Deus tem poder de pegar a desordem e fazer com que essa desordem se torne em ordem. Foi assim que ele fez com a criação. Ele pegou o caos, ele pegou a desordem e deu padrão para ela. E começou a colocar tudo no seu devido lugar, através da palavra. Deus vai organizando todas as coisas. Deus vai dando padrão para todas as coisas. Deus começa a destruir o caos e faz com que tudo seja perfeito. Da mesma forma, vai acontecer agora. Quando Cristo vir buscar a sua igreja, a sua noiva, nós seremos levados para uma terra que não tem caos, que não tem desordem, que os padrões são divinos, onde há perfeição. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, vai nos dar isso. Nós teremos o privilégio de estarmos com o nosso Deus eternamente. E não haverá mais possibilidade da desordem. Somente Deus pega a desordem e faz com que ela se torne um padrão, uma organização e que tenha ordem. É por isso que eu quero que nesse momento você possa compreender essa mensagem
e entender que tudo que há nas nossas vidas, a única solução está em Cristo Jesus. Não é só uma questão espiritual de salvação, é tudo. A nossa alma, ela vive no caos. Nesse período de quarentena, muitos estão deprimidos, muitos estão surtando, muitos estão passando por situações complicadas, não sabem o que fazer. Muitos perderam o emprego, muitos estão vivendo uma época, uma situação de grande caos, de grande desordem. Seja desordem emocional, seja desordem espiritual, física, desordem em todos os sentidos. O único que pode consertar essa desordem nas nossas vidas é Cristo Jesus. O agir de Deus no caos foi através da palavra. E Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus, é o Logos de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Tudo foi feito por causa dele, por ele e por intermédio dele. Esse é o projeto de Deus. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Que você possa entender que a sua esperança não está em psicólogos, não está no trabalho, em presidente, em governador, em prefeito, não está na sua capacidade, não está no seu poder, nas suas forças. A sua esperança está em Cristo. Porque o agir de Deus no caos é Cristo. E só Cristo pode transformar a desordem que há na sua vida e na sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Nesse instante, nós vamos ouvir mais um cântico. Um cântico que exalta Deus, que mostra que esse Deus está no controle de todas as coisas.